Oi, gente, Ana do Futuro falando com vocês aqui agora para passar um recado. Infelizmente, o áudio deste conteúdo aqui não está no padrão do Acidamente, não está do jeito que eu sempre gosto de trazer para vocês, porque infelizmente o microfone acabou não captando a minha voz. Não sei o que aconteceu, mas é um problema técnico, todo criador de conteúdo passa por isso, inclusive isso é um dos pesadelos dos criadores de conteúdo, mas eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo vale a pena ainda assim. Eu peço um pouco de paciência para vocês, peço desculpas, mas é o que eu tenho para oferecer nesse momento, prometo que nos outros eu vou prestar mais atenção. Desculpas novamente, mas vamos para o conteúdo porque eu acho que ele pode ser muito importante. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e se você esteve atento aqui ao título desse conteúdo, certamente você já percebeu que esse é um tema que causa bastante curiosidade nas pessoas quando ouvem falar sobre narcisismo. Você já se perguntou o que está por trás do comportamento de uma pessoa narcisista? Porque algumas pessoas parecem ter uma necessidade constante de admiração e reconhecimento e porque ao mesmo tempo se mostram tão distantes e indiferentes às emoções dos outros. E no conteúdo de hoje nós vamos juntos aqui explorar o que é o narcisismo de uma forma mais profunda do que a gente costuma ver por aí nos memes e nas redes sociais, unindo conceitos da psicologia e da fenomenologia existencial. Vamos entender como que o transtorno de personalidade narcisista é vista nos diagnósticos psicológicos e porque ao mesmo tempo como que ela se reflete nas experiências e relações do dia a dia, porque pode ser bastante complicado. Se você já se sentiu desvalorizado, manipulado ou confuso em uma relação com alguém com traços narcisistas, esse conteúdo de hoje pode te ajudar a iluminar o que está acontecendo e como lidar com a situação de forma um pouco mais consciente e saudável. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de bate-papo, aproveita a vinheta do canal para deixar aqui o seu like e se inscreva caso não esteja ainda aqui com a gente e está perdendo os conteúdos semanais aqui no Acidamente. Bem, compreender o narcisismo é um desafio tanto para quem estuda psicologia quanto para quem convive com alguém que apresenta esses traços ou comportamentos narcisistas. No senso comum, o termo é frequentemente associado a pessoas cheias de si, vaidosas ou egocêntricas, mas do ponto de vista clínico e existencial, o narcisismo é um fenômeno muito mais complexo, profundo e por vezes doloroso. Tanto para quem manifesta o comportamento, tanto para quem se relaciona com pessoas que são narcisistas de fato. Importante informar, esse conteúdo aqui não tem a pretensão de fazer diagnósticos, tampouco te sugerir a fazê-los. Saúde mental é coisa séria e o diagnóstico apropriado é feito dentro do consultório com um psiquiatra ou um psicólogo especialista em psicodiagnóstico, em uma investigação multifatorial completa. Fora isso, eu nem levo a sério e sugiro que você também não leve. Bem, partindo para o conteúdo aqui, no campo da psicopatologia, o narcisismo é descrito com maior precisão no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que classifica o transtorno de personalidade narcisista, esse é o nome adequado, como um padrão duradouro de grandiosidade na fantasia ou no comportamento, só imaginando ou realmente colocando ali em prática. A necessidade de admiração e a falta de empatia que começa ali na fase adulta jovem e se manifesta em diversos contextos ao longo de um tempo bastante recorrente. Entre os principais critérios diagnósticos, a gente pode aqui pontuar senso exagerado de autoimportância, preocupação com fantasias de sucesso ilimitado, aqui nem o céu é o limite, crença de ser um sujeito especial e único, necessidade excessiva de admiração, comportamentos interpessoais exploradores, falta de empatia,
inveja frequente dos outros ou a crença de que são os outros de fato que o invejam, além de atitudes arrogantes e presunçosas. Esses traços, embora possam ser reconhecidos na superfície do comportamento, geralmente, lá no fundo, elas escondem estruturas internas bastante frágeis. Por trás de uma imagem inflada de si, muitas vezes há uma profunda dificuldade em lidar com vulnerabilidades, frustração e o fracasso, além também das possíveis rejeições. É como se a pessoa narcisista tivesse construído uma armadura psíquica, entre aspas, para não entrar em contato com o seu medo de ser comum, de ser só mais um, de ser uma pessoa com falhas e quem sabe ser até um sujeito insuficiente. É importante a gente destacar aqui o que é a pessoa com esse tipo de transtorno e o que são as pessoas que a gente lida no dia a dia, sim, sabe, pessoas egoístas, pessoas que são muito vaidosas, que se acham demais, que existe um abismo bastante significativo entre esses dois tipos de sujeito. As diferenças entre as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, conforme descrito aqui, né, nesses critérios diagnósticos do DSM-5, e aquelas que são apenas vaidosas, egoístas ou que exibem traços narcisistas isolados, são marcadamente relacionados à intensidade, rigidez e prejuízo causado por esses comportamentos. Enquanto a vaidade e o egoísmo, por exemplo, são traços comuns de personalidade humana, qualquer um pode exibir em maior ou menor grau, sem configurar um transtorno mental, no caso, o transtorno de personalidade narcisista é uma condição clínica diagnosticável que envolve um padrão persistente e invasivo de grandiosidade na fantasia ou no comportamento, necessidade excessiva de admiração e uma profunda falta de empatia. Esse padrão se manifesta desde o início da idade adulta, como a gente já comentou, e está presente em diversos contextos na vida do indivíduo. Não é somente, por exemplo, em um relacionamento ou no trabalho. Em todo lugar a pessoa manifesta esse tipo de comportamento, o que, claro, vai causar um sofrimento significativo e um prejuízo funcional. Uma pessoa vaidosa pode se preocupar com a sua aparência, buscar elogios ou cuidar da imagem pessoal, mas ainda assim ela consegue manter relações afetivas empáticas e equilibradas à sua forma. Já o indivíduo com o transtorno de personalidade narcisista, frequentemente, ela acredita realmente ser um sujeito único ou especial. Definitivamente, ela se vê enquanto uma pessoa que espera esse reconhecimento como uma pessoa superior, fora do comum, com as conquistas que ainda não são proporcionais à sua capacidade, a essa sua quase condição divina. E elas tendem a explorar os outros para alcançar esses seus objetivos. Isso não se limita a momentos específicos, como eu já comentei, mas é uma maneira estruturada, contínua de funcionar no mundo. O egoísmo comum, por outro lado, ele pode ser intermitente ou situacional, surgindo diante de desejos pontuais ou frustrações, enquanto no transtorno de personalidade narcisista há uma tendência crônica à autoabsorção e ao desprezo pela necessidade alheia. Nada mais importa, somente ele ou ela. É importante que você saiba que o transtorno de personalidade narcisista é considerado uma condição crônica. O que isso significa? Não existe uma cura no sentido da erradicação completa e definitiva dos seus sintomas. No entanto, cara pessoa, há um tratamento e ele pode sim gerar mudanças significativas na forma como a pessoa se percebe e se relaciona com os outros. Nesse ponto aqui, eu já trago a fenomenologia existencial para a gente ter um pouco mais essa lente complementar e humanizadora. Enquanto o DSM nos ajuda a organizar os sintomas e reconhecer os padrões disfuncionais, a fenomenologia nos convida a escutar o modo como o sujeito experiencia o mundo. O que isso significa?
como que é essa forma singular, como ele habita a própria existência. O narcisismo, olhando aqui pelo existencialismo, pela fenomenologia, pode ser compreendido como um modo de ser, mais um modo de ser, só que ele é um modo de ser extremamente rígido, estruturado em torno da defesa contra a angústia existencial. Nós já falamos sobre angústia existencial, vazio existencial aqui no canal. Só você procurar esses termos que você vai encontrar conteúdos que com certeza podem te ajudar a entender um pouco mais esse vazio, tanto da pessoa narcisista quanto de você aí do outro lado, tá? Isso é universal. Mas aqui a gente fala de um sujeito que é incapaz de lidar com a sua condição humana, de finitude, de incerteza e de incompletude. E ela vai buscar fixar uma imagem idealizada de si mesmo e negar a existência, a humanidade, a necessidade daquele outro que o cerca. Na prática clínica, isso tudo que eu comentei aqui agora se traduz em uma relação marcada por controle, manipulação emocional e pouca capacidade de escuta genuína. O outro é visto muitas vezes, se não todas as vezes, não como um sujeito com desejos, sentimentos próprios, mas sim como um espelho necessário para a confirmação daquele eu ideal, aquele eu fantasioso que a pessoa tanto imagina que é. É uma forma de estar no mundo que empobrece o encontro humano porque falta aqui abertura, reciprocidade e vulnerabilidade, que esses são ingredientes fundamentais para relações autênticas. Por isso, cara pessoa, ao mesmo tempo em que é importante aqui reconhecer os sinais do narcisismo sobre a ótica diagnóstica, é essencial também compreender que esses comportamentos têm uma origem experiencial, relacional e muitas vezes marcadas por feridas emocionais antigas. Perceba que só se é uma pessoa narcisista em relação ao outro. O outro que está ali na plateia para observar o palco, que essa pessoa está ali mostrando todo o seu brilho, todos os seus traços quase de Deus, ou de sujeito onipresente, onisciente. É uma maravilha na Terra, né? Sorte temos nós de termos essa pessoa aqui perto da gente. Mas também é importante você notar que entender esse cenário, entender os bastidores de uma pessoa narcisista, não significa que nós estamos justificando ou passando um pano para ela. São apenas formas de observar e entender profundamente que pessoas com traços narcisistas, frequentemente, elas carregam histórias de negligência afetiva, existências rígidas na infância ou vínculos instáveis, o que pode, claro, contribuir para o desenvolvimento de uma estrutura psíquica defensiva e completamente autocentrada. Não é passar pano, é apenas compreender, estudar e analisar. Contudo, cara pessoa, essa compreensão não deve ser confundida com a permissividade. Ai, coitada da pessoa, né? Ela é tão coitada, tão pobrezinha, tão galera. Vamos deixar ela aqui pisar em cima de todo mundo porque já sofreu tanto, né? Não, não é isso que eu estou falando. É possível e necessário estabelecer limites claros, especialmente quando a convivência com alguém narcisista afeta a sua própria saúde mental. Em muitos casos, a relação se torna tão desgastante, com episódios tão recorrentes de desvalorização, chantagem emocional, humilhação ou instabilidade afetiva, que a gente realmente nem sabe por onde começar. Muitas vezes, reconhecer esses padrões é o primeiro passo para romper esse ciclo de sofrimento, já que o tratamento de transtorno de personalidade narcisista é muito desafiador e requer tempo, comprometimento e, principalmente, que o próprio sujeito se identifique nesse cenário de necessidade de rever os seus modos de existir. A psicoterapia pode vir aqui como
esse lugar que oferece um espaço de escuta profunda e de confrontação ética. Lembre-se que em terapia a gente confronta muitas vezes pontos de vista, comportamentos, noções éticas e morais, mas não é só para frustrar o paciente, não é sobre isso que nós estamos falando, porque às vezes esse confronto tem que ser feito para a pessoa, às vezes, sentir o desconforto e, quem sabe, conseguir enxergar que realmente aqui eu preciso de rever esses conceitos. No entanto, um dos maiores obstáculos está justamente na resistência da pessoa em reconhecer que há alguma coisa ali que precisa ser mudado. Isso costumeiramente não acontece. É importante lembrar que a pessoa com traços narcisistas, embora também traga em sua existência aspectos de sofrimento e carência, frequentemente ela apresenta grande resistência à mudança, especialmente se ela não reconhece os próprios padrões enquanto padrões disfuncionais. Esperar transformação ou empatia de alguém que constantemente nega a alteridade pode aprisionar o outro em ciclos de repetição em que há esperança e frustração. Esperança e frustração. Se você já se relacionou com uma pessoa narcisista, certamente você está entendendo muito bem o que eu estou falando. A fenomenologia sempre nos lembra que nós não podemos controlar o outro, mas a gente pode sim transformar a maneira como nos posicionamos diante dele. É nesse espaço de liberdade que reside a possibilidade de crescimento mesmo diante da dor. E olha, esse tipo de relacionamento que traz muito sofrimento, muito mesmo. Vejo isso bastante na clínica, inclusive. É importante te lembrar, cara pessoa, que embora o diagnóstico ele nos ajude a nomear e compreender esses padrões, ele não define completo quem a pessoa é. Na clínica existencialista, cada pessoa é vista como muito mais do que apenas os seus sintomas. Há sempre por trás da rigidez do comportamento um sujeito em sofrimento, tentando ali a sua forma dar conta da complexidade e do absurdo que é a vida. E há também, é claro, quem convive com essas pessoas, que é um desafio igualmente profundo e perturbador. O de se manter inteiro, intacto, pelo menos próximo disso, lúcido e ético diante de relações que colocam à prova os nossos próprios limites. E com isso tudo, esse conteúdo já está chegando aqui a um tempo limite, né? Nós estamos chegando aqui ao final de mais um bate-papo. E eu espero realmente que você tenha tido uma compreensão um pouco mais profunda sobre o que é de fato o narcisismo, diferenciando de conceitos de egoísmo ou de vaidade e como que ele pode impactar nas nossas relações. Lidar com pessoas com esses traços pode ser muito desafiador, mas saber o que está acontecendo por trás desse comportamento é o primeiro passo para se proteger, especialmente no lado emocional, e tomar decisões também um pouco mais conscientes. Lembre-se que, embora o diagnóstico tenha o seu papel, o mais importante é o cuidado com a sua própria saúde mental e o estabelecimento de limites necessários para manter relações saudáveis. E fica atento que daqui a pouco assim, logo mais no futuro, eu vou soltar aqui um outro conteúdo falando como que nós podemos nos relacionar com pessoas narcisistas, porque nem sempre a gente pode fugir delas. Elas estão por aí e eventualmente a gente vai bater de frente com elas. Mas enquanto isso, por favor, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, deixe o seu curtir, por favor. Agora é minha hora de pedir para você que você compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. E não deixe de se inscrever aqui no canal para mais temas que no futuro também podem te ajudar na sua jornada de crescimento pessoal. A sua participação, gente, ela é muito importante para a gente manter essa conversa ativa e para o As da Mente chegar também a mais pessoas e para minha voz ser mais ouvida. Muito obrigada por me acompanhar aqui até o finalzinho. Um beijo para vocês e até a próxima aparição aqui no canal. Tchau, pessoal!